Olá a todos que assistem o nosso canal. Eu sou o Eduardo, advogado especialista em Direito do Trabalho, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ação de reintegração do funcionário que foi dispensado ilegalmente de seu trabalho e os direitos que envolvem esse assunto. Perguntas como: o que é a reintegração do funcionário ao emprego? Quando isso acontece? Quais são os meus direitos como funcionário reintegrado? Neste vídeo, vamos esclarecer para você de forma clara e objetiva essas questões e outras mais. Portanto, fique com a gente e saiba mais. A reintegração de funcionário, ela é necessária quando ocorre uma demissão ilegal e esta é devidamente anulada pela Justiça. É o processo que consiste na devolução do emprego ao trabalhador ilegalmente demitido. Devolução essa com todas as garantias contratuais que existiam antes da demissão. Isso significa que o empregado retorna para a empresa com o mesmo cargo e função, com os mesmos benefícios e vantagens, e nesse período em que o trabalhador esteve injustamente afastado, esse período entra na contagem do tempo de serviço, podendo até mesmo haver pagamento de salário e demais direitos. Isso porque a reintegração indica, e coloca a demissão do empregado como sendo nula de pleno direito. Mas é importante esclarecer para você que nos assiste que essa reintegração não é a mesma pela qual passa um funcionário que saiu da empresa e depois de um certo período volta para uma nova oportunidade sendo recontratado. É diferente a situação. Também não é igual àquela situação do profissional que retorna ao trabalho depois de um período de afastamento pelo INSS. Aqui estamos falando da situação em que a empresa optou pela demissão do empregado, ou seja, é uma opção da empresa ter demitido o empregado. Contudo, nesses casos da dispensa ser nula de pleno direito, o profissional buscou seu direito de permanecer em seu emprego através do ingresso da medida judicial competente, conhecida como ação de reintegração, ou ainda até mesmo de forma amigável para com seu empregador que reconheça a nulidade da dispensa. Assim, diante deste quadro que acabo de passar para vocês, a reintegração ela pode se dar pelo próprio empregador, como falamos há pouco, ao perceber que aplicou uma demissão nula, ou ainda, como é o mais comum de ocorrer, através de uma ação trabalhista, onde a Justiça do Trabalho vai determinar o retorno do funcionário ao seu emprego. A legislação trabalhista garante aos empregadores o direito de fazer admissões, demissões ou mudar a estrutura de uma empresa de acordo com o seu livre-arbítrio. Isso tudo sem que seja preciso levar em consideração a vontade de seus funcionários e empregados. Basta a empresa querer fazer de determinada forma. Acontece que a legislação trabalhista, ela busca sempre o equilíbrio entre as partes, havendo assim situações em que a CLT tem que intervir na relação, e não permitir a demissão de empregados sem que exista um justo motivo. Agora fica no ar uma pergunta, Quando é que um funcionário não pode ser mandado embora? Quando é que isso ocorre? Passamos agora a trazer para você que nos assiste algumas das situações em que se impossibilita a dispensa sem justo motivo. Existem várias outras, procuramos aqui pontuar algumas delas. A primeira situação é a gestação ou adoção. Nestas hipóteses de gestação ou de adoção, é vedada a dispensa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto,
de forma arbitrária ou sem justa causa. Ou seja, não pode ocorrer a dispensa nesta hipótese. O objetivo da lei, em assim dispor, é proteger a maternidade e a infância do menor. Por isso, a estabilidade passa a valer logo que a funcionária descubra a gravidez. A estabilidade aplica-se também ao empregado adotante, ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. A segunda situação em que não pode ocorrer a dispensa é nos casos de acidente de trabalho ou de doença ocupacional. A garantia de estabilidade existe quando o trabalhador sofre um acidente no local de trabalho ou desenvolve ainda uma doença ocupacional, ou seja, uma doença relacionada à sua atividade profissional. Quando um acidente acontece ou uma doença se desenvolve, o trabalhador pode ter direito ao auxílio-doença pago pelo INSS e um afastamento de suas funções. Durante o período de afastamento, não há demissões. A lei não possibilita a ocorrência de demissão. No retorno às suas atividades, o funcionário aí passa a ter a estabilidade de 12 meses. Para esses 12 meses de volta ao trabalho, a legislação prevê que o profissional tem direito de retornar à mesma função ou a outra que seja compatível com a sua situação. Isso no caso de limitações que tenham surgido em decorrência do acidente de trabalho ou da enfermidade. A terceira situação ocorre com um funcionário que é dirigente sindical. Quando um trabalhador assume esse cargo no sindicato, tem ele direito à estabilidade no emprego de até 1 ano após o fim do seu mandato como funcionário dirigente sindical. A quarta situação que devemos falar aqui hoje ocorre com integrantes da CIPA. Já ouviram falar desse termo, não é mesmo? CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que nada mais é que um órgão, uma comissão obrigatória que deve ser composta por integrantes escolhidos pela empresa e pelos funcionários. E os integrantes que as compõem têm direito também à estabilidade. Aqui, neste ponto, cabe trazer para vocês a existência de uma exceção à regra. O funcionário integrante da CIPA pode ser demitido se o local de trabalho em que ele estava for extinto. Isso porque as atividades da comissão da CIPA estão ligadas diretamente ao estabelecimento em que a atividade laboral é desenvolvida. Logo, se inexiste o local, inexiste a estabilidade também. Bem, meus amigos, essas são algumas das hipóteses mais comuns que podem gerar o direito à reintegração em caso de demissão arbitrária. Lembrando ainda que podem haver outras situações previstas nas convenções coletivas das categorias específicas. Situações essas que podem também gerar uma nulidade da dispensa e uma consequente ação de reintegração. Cumpre lembrar que esses documentos, as CCTs, têm prevalência sobre a CLT, que é a lei maior aí quando se fala em relação de trabalho, sendo muito importante a sua observância aí em eventuais ações trabalhistas. O funcionário que é reintegrado tem alguns direitos resguardados, como o pagamento da remuneração completa do profissional relativa ao tempo de seu afastamento indevido com correção monetária. Algo que inclui aí salários, vantagens, premiações e outros haveres aí. Tem direito ainda o funcionário reintegrado ao recolhimento de todos os tributos relativos a essa remuneração. Tributos esses como o INSS, também o FGTS e Imposto de Renda. Ao reajuste salarial também terá direito,
caso uma mudança de valores tenha acontecido durante o afastamento indevido desse profissional. Outro aspecto é que o período de afastamento indevido deve ser contabilizado como tempo de trabalho para efeito de férias e de 13º salário, devendo ainda a empresa anular a anotação da demissão na carteira de trabalho do empregado, algo que demanda aí que novas informações sejam incluídos na parte de anotações gerais da CTPS do obreiro. Caso o empregado tenha recebido verbas rescisórias, os valores pagos a tal título deverão ser compensados entre as partes. Já com relação ao FGTS sacado, este deverá ser devolvido à empresa para que haja o devido repasse e a consequente devolução à conta vinculada do trabalhador junto à Caixa Econômica Federal. Muita coisa a se considerar nesse assunto, não é mesmo? O direito do trabalho guarda muitos detalhes e nós, advogados, continuamos aqui, à sua inteira disposição, caso necessite de um serviço especializado para fazer valer o seu direito. Se você gostou desse vídeo e quer mais dicas e informações sobre o direito do trabalho, confira a nossa playlist de vídeos trabalhistas em nosso canal e fique por dentro dos seus direitos. Lá na playlist você vai encontrar vídeos de direito organizados por tema e por área do direito, facilitando a localização do conteúdo que você busca, trazendo sempre a informação pretendida. E não se esqueça ainda de curtir e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos, familiares e nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal para ficar sempre atualizado dos novos vídeos com assuntos de interesse público sobre direito do trabalho. Dúvidas e sugestões podem enviar pelo canal, pelo e-mail e por nossa página na web www.ggradvogados.com.br. Até breve, um grande abraço e até a próxima.